Nada e ninguém pode prevalecer contra a igreja amada. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com vocês e ser um canal de bênção, ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, no livro da Consumação ou Consumações. É o único livro profético do Novo Testamento. Apocalipse do apóstolo São João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 11, diz o texto sagrado, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Se você puder, abra sua Bíblia comigo e leia o texto junto comigo. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim um texto sagrado: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero ler outra vez a parte A deste versículo, que diz: Eis que venho sem demora. Eu gostaria de orar, de falar com Deus, antes desse estudo bíblico começar. Ore comigo, fale com Deus comigo neste dia. Senhor, nós te adoramos ao Senhor, não pelaquilo que o Senhor fez, ou pelaquilo que o Senhor faz. Nós adoramos ao Senhor pelaquilo que Tu és, não porque Tu és sobrenatural, mas porque Tu és o Deus que continua a sua criação. O Senhor é o Deus que interveio, é o Deus que intervém, é o Deus que sempre intervirá na história humana. Adorar no Velho Testamento significa aproximar-se e prostrar-se perante a Ele. Adoração no Novo Testamento significa aproximar-se e beijar as suas mãos. Mateus, no capítulo 4, no versículo 10 diz: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós adoramos ao Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 7 diz: Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Em Salmos, de número 4, no versículo 3 diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9 ao 10 está escrito: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que eu venha, Senhor, trazer esta palavra para todos que estão assistindo este DVD, e que esta palavra venha gerar a mudança, que eu venha pregar, Senhor, como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitasse dos mortos hoje e estivesse voltando amanhã. Sabemos que a verdadeira função de um pregador é perturbar os acomodados e consolar os perturbados. Fale conosco através da sua palavra. Eu posso falar com toda a certeza. Hologos alites em, kai alites esti. A palavra era verdadeira e a palavra ela é verdadeira. Amém, Jesus.
O livro da Revelação, o livro do Apocalipse do apóstolo São João, ele foi escrito no propósito de revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperanças e conselhos fundamentais a todos os crentes. O versículo-chave deste livro está no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse foi escrito em forma apocalíptica, um tipo de literatura judaicas que usa imagens simbólicas para transmitir esperança no supremo triunfo do Senhor àqueles que estavam em meio à perseguição. Este livro está ordenado literariamente e não em formato rigorosamente cronológico. Sempre chamam Gênesis de mito e Apocalipse de mistério. Eu entendi qual é a razão que Satanás está tão ansioso para se livrar do Gênesis e para se livrar do Apocalipse. É porque em Gênesis a sua sentença é decretada e no Apocalipse a sua sentença é executada. Este livro é incomparavelmente formoso, formoso em estilo, formoso em propósito e formoso em significado. É o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Dos 404 versículos que há do texto do Apocalipse, 278 contém referências às escrituras judias. E há uma grande coleção de nomes entregues a Cristo, entregues ao Senhor, em todo o livro do Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 13, é o Filho do Homem. No capítulo 1, no versículo 17, é o primeiro e o último. No capítulo 1, no versículo 18, é aquele que foi morto, mas está vivo para todo sempre. No capítulo 2, no versículo 18, é o Filho de Deus. No capítulo 3, no versículo 14, é a testemunha fiel e verdadeira. No capítulo 4, no versículo 11, é o Criador. No capítulo 5, no versículo 5, é o leão da tribo de Judá. No capítulo 5, no versículo 5, é a raiz de Davi. Capítulo 5, versículo 6, o Cordeiro. Capítulo 7, versículo 17, o pastor. Capítulo 12, versículo 10, Cristo. Capítulo 19, no versículo 11, fiel e verdadeiro. Capítulo 19, no versículo 13, o Verbo de Deus. No capítulo 19, no versículo 16, o Rei dos Reis. No capítulo 19, no versículo 16, o Senhor dos Senhores. No capítulo 22, no versículo 13, o Alfa e o Ômega. No capítulo 22, no versículo 13, o princípio e o fim. No capítulo 22, no versículo 16, a brilhante estrela da manhã. Eu quero que você entenda que o arrebatamento é a maior promessa de Cristo para a sua igreja. O termo arrebatamento ocorre 350 vezes no Novo Testamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o encontro de Cristo e a igreja que se dará nas nuvens, nos ares. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e no versículo 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52 e no versículo 53 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O arrebatamento, ele é demonstrado tipologicamente pelo transladamento de Enoque e pelo rapto de Elias. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24 diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5 diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Segundo Reis, no capítulo 2, no versículo 11 diz: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O dilúvio nos mostra as circunstâncias em que acontecerá o arrebatamento. Mateus, no capítulo 24, no versículo 38 e no versículo 39 diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus exemplificou o arrebatamento por meio de suas parábolas, como das 10 virgens, da figueira, dos talentos, do servo mau, do servo vigilante. O arrebatamento é um acontecimento incontestável e imprescindível. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6 diz: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Sinais da vinda do Senhor, como por exemplo, a restauração de Israel como nação, no dia 29 de novembro de 1947, é um sinal da vinda do Senhor Jesus. A corrupção que no mundo é generalizada é um sinal da vinda de Jesus. Falsos mestres e falsos cristos é um sinal da vinda de Jesus. A fome, pestes, terremotos é um sinal da vinda de Jesus. O bramido do mar e das ondas é um sinal da vinda de Jesus. A apostasia é um sinal da vinda de Jesus. A evangelização mundial é um sinal da vinda de Jesus. A evolução da ciência é um sinal da vinda de Jesus. O que está acontecendo em nosso mundo é um sinal da vinda de Jesus. Eu estava lendo em uma revista brasileira que dizia que os 4 maiores acontecimentos do mundo foram a Primeira Guerra Mundial, a invenção do avião, quando o homem foi à Lua e quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Eu perguntei: Senhor, quais foram os 4 maiores acontecimentos do mundo? E o Senhor me respondeu: meu filho, os 4 maiores acontecimentos do mundo foi o nascimento de Jesus, foi a morte de Jesus, foi a ressurreição de Jesus e será a volta de Jesus. A segunda vinda, ela se dará em 2 fases. Cristo virá até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Depois Cristo virá com a igreja e todo olho verá. Acontecerá no final da grande tribulação, 7 anos após o arrebatamento, na guerra do Armagedon, para socorrer Israel. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mateus, no capítulo 24,
no versículo 29, e no versículo 30 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O arrebatamento acontecerá em fração de segundos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora da vinda do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, no capítulo 24, no versículo 36 diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus, no capítulo 25, no versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus. Aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 diz: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Tiago, no capítulo 5, no versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós podemos dizer com toda certeza que está próximo a vinda do Senhor Jesus. Em Amós, no capítulo 4, no versículo 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo de número 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela menciona a existência de 3 céus. Primeiro céu é a expansão mencionada na obra da criação. É onde ficam as multidões de galáxias e os bilhões de sistemas solares. Segundo céu é o céu atmosférico que envolve a Terra. É onde habitam Satanás e suas potestades. Nele será travada a grande batalha do arcanjo Miguel e seus anjos contra Satanás e suas hostes. O dragão e seus anjos serão precipitados dali para a terra. Terceiro céu é chamado de paraíso. Jesus foi preparar lugar neste céu. Ele voltará de lá, assim como para lá foi. A santa cidade, a santa Jerusalém, descerá deste céu. E lá teremos galardão, lá teremos nossa herança, lá teremos direito de cidadão, lá teremos tesouros, lá teremos a árvore da vida, lá teremos companheiros. Em Apocalipse, no capítulo 21, diz que a Nova Jerusalém tem um formato de um cubo. Na Nova Jerusalém há 12 portas com um anjo em cada. O comprimento da Nova Jerusalém é de 2.220 quilômetros de cada lado. A Nova Jerusalém possui 4.928.400 quilômetros quadrados. A Nova Jerusalém equivale a 58% do território nacional. Eu ministrava a palavra de Deus em Santa Catarina. Em uma ministração em Santa Catarina, eu perguntei ao Senhor: Senhor, como será o céu? E o Senhor me respondeu assim: meu filho, você vai passar
a eternidade no céu e não vai conseguir conhecer todo o céu. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem para aqueles que o amam. O Senhor não tem para a sua vida o normal, o Senhor não tem para a sua vida o comum, o Senhor tem para a sua vida o melhor, o Senhor tem para a sua vida aquilo que é extraordinário. Eu perguntei para Deus um dia, por que será que no céu os anjos, os querubins, eles clamam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? E o Senhor me respondeu essa minha pergunta. Ele falou assim: meu filho, vocês homens não entendem o porquê dos anjos clamarem assim. E os anjos também não entendem o porquê de vocês homens se alimentarem. Os anjos não entendem o porquê de vocês homens tomarem líquido, o porquê da Coca-Cola no domingo, o porquê da picanha no domingo. Eles não entendem, eles não compreendem isso. Eu falei: Senhor, como assim? Meu filho, da mesma forma que a comida te dá prazer, da mesma forma que o líquido te dá prazer, o prazer no céu é de falar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria de interceder por você nesse momento. Por gentileza, feche os olhos comigo. Eu vou orar pela sua vida e vou abençoar a sua vida. Senhor, a sua palavra nos diz em aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu Senhor, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, tem como autor Deus Pai, tem como tema central Jesus Cristo e tem como inspiração o Espírito Santo. A Bíblia tem 66 livros, mas é um só livro. Há muitos escritores, porém um só autor. O Velho Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.147 versículos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. Há na Bíblia 800.000 palavras. Para nós lermos toda a Bíblia, nós precisamos de 56 horas. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz e nada substitui a palavra do Senhor. Em João, no capítulo 8, no versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo não é apenas um profeta, Jesus Cristo não é um espírito de luz, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, abençoe os teus filhos. Eu quero usar o nome mais precioso, o nome que está acima de todos os nomes, o nome do grande Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, e declarar a bênção de Deus, o milagre sobre todos os telespectadores, o milagre sobre todos os ouvintes. Abençoe de maneira especial, abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Essa é a primeira de uma série de mensagens, e que você venha estar conosco na próxima mensagem, que será uma bênção para a sua vida, que será uma bênção para a sua família. Declare o nome de Jesus:
tristeza em alegria, prejuízo em lucro, derrota em vitória, o impossível no possível na sua vida. Declare o nome de Jesus, as portas abertas, a causa ganha, a sua família transformada e o seu ministério honrado pelo Senhor. Que Deus te abençoe.